pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Ritter, sou head de projetos aqui na AAA e estou aqui com o Arthur Igreja, que é um dos sócios fundadores da AAA Inovação, aqui no Collision, diretamente de Toronto, no Canadá. Arthur, bom te ter aqui com a gente, vamos bater um papo sobre o que a gente está vendo aqui no evento. Muito animado, vamos lá. Arthur, tu é um cara que viaja muito, vai para vários eventos, vai para a XSW, Web Summit, entre outros eventos também dentro do Brasil. O que tu está vendo aqui no Collision, especificamente esse ano, no Collision 2023, o que está te chamando a atenção, seja de ativação de marca, seja de conversas que estão rolando por aí? Conta um pouquinho, faz um overview para a gente. Eu acho que para quem nunca veio no evento, até porque ele está na terceira edição e ele foi renovado no ano que vem, né? Então, para quem está considerando vir no ano que vem, acho que é super importante saber é que visivelmente o Web Summit virou uma franquia, tá? Então, tanto que eles anunciaram também o Web Summit em Doha, no Catar, no ano que vem, né? No começo do ano. Então, visivelmente, eles estão tentando cobrir todos os territórios, eles estão planejando ir para a África. Mas o que eu quero dizer com isso? O evento tem um formato que é muito parecido em todos os lugares. Inclusive, grande parte dos speakers são os mesmos. Então, acho que é legal para quem está assistindo saber disso, porque o que acontece? Diminui um pouco aquele famoso fear of missing out, do tipo, caramba, eu fui no Rio de Janeiro e não consegui ir no Collision. Claro, tem conteúdos diferentes, obviamente, mas tem muita coisa que tem um sombreamento, né? Então, o que eu quero dizer com isso é, se a pessoa estiver estruturando o calendário dela, talvez escolher um dos eventos organizados pelo Web Summit talvez seja suficiente para cobrir essa pauta, porque o que eles estão fazendo é, de fato, levando, desmontar o circo está viajando o mundo, entendeu? Então é mais ou menos isso. A segunda coisa que me chamou a atenção é que tem uma série de temas que não são IA, né? Então eles chegam a cobrir talvez uns 30% do evento. Então, claro que a pauta da inteligência artificial, está todo mundo falando disso. Dá para ver que está super hypado, então é a tônica do evento. Tem várias trilhas, mas em outras trilhas eu senti elas até um pouco mais tímidas, assim, frente à temática toda IA. O que eu quero dizer, no passado, você tinha uma trilha de, sei lá, varejo, ela era drasticamente diferente de uma trilha de indústria. Agora é tudo IA com um toquezinho de varejo, IA com um toquezinho de indústria, mas o pilar, assim, de 70% do evento é IA. Você teve no Web Summit Rio também, estamos aqui em Toronto, no Canadá. Basicamente, a IA, a gente sabe que é o assunto do ano, ou o assunto do momento, o briefing do momento. Você consegue perceber diferenças na percepção, na aceitação das pessoas no público brasileiro em relação à IA e no público canadense, no público de fora do país em relação a essas temáticas? Você sente que aqui estão mais avançados ou a gente está todo mundo meio que no mesmo patamar, descobrindo ainda como é que está funcionando tudo isso? Bom, tem algumas contradições que são interessantes, né? Primeiro, o Brasil é o quinto país do mundo que mais usa o ChatGPT, então tem uma taxa de descoberta dessas ferramentas que inclusive é maior que nos Estados Unidos. Então também é curioso isso, porque nós estamos com aquela impressão, né, de que sempre tem atraso e tal, e na verdade em vários temas o Brasil está na frente. Mas isso eu estou falando de população de uma forma geral. Só que ainda dá para perceber, sim, que tem alguns aspectos de acesso à tecnologia, acesso a algumas coisas, e até barreira de idioma, que algumas coisas de fato chegam no Brasil e depois. Então aquela velha história que você fala, o Brasil tem cases que são absolutamente globais, tanto que tem várias empresas brasileiras apresentando aqui, cases espetaculares, não só entre as startups, mas apresentando o palco principal. Então o que eu quero dizer é que no Brasil tem empresas que estão no estado da arte, mas eu não sei se a quantidade é a mesma, ou pelo menos a mesma proporção, porque lembrando que a população do Canadá é minúscula, ínfima. Então, a minha impressão é, proporcionalmente, está mais bem distribuído aqui. Então, você pega num evento como o Web Summit Rio, tinha muita gente que estava naquele momento, uau! E aqui as pessoas elas estão assim, tá, mas eu já estou usando isso, eu estou fazendo isso, como é que eu melhoro, como é que eu posso calibrar isso melhor, uma troca de experiências. Então está mais no âmbito da troca e menos no âmbito da descoberta, sabe, daquele momento uau. Assim. Então eu acho que essa é a principal diferença. Legal. Arthur, além da IA, você falou que tem alguns outros temas que estão sendo falados aqui. O que te chamou a atenção especificamente, que você gostou, falou, poxa, esse tema aqui está sendo legal, até para o pessoal que está assistindo a gente ficar de olho aqui. Só se fala de ChatGPT, de inteligência artificial generativa, o que mais que a gente pode olhar aqui se a gente quer inovar, se a gente quer trazer de tendência para dentro da empresa? Eu acho que, principalmente, assim, os painéis que mais me chamaram a atenção, as palestras, os debates, enfim, não importa, são justamente aqueles que estão debatendo e reconhecendo de uma forma mais pragmática e realista, inclusive, o limite disso tudo. Então, vários painéis muito legais falando sobre
limitações da tecnologia, impactos não necessariamente positivos. Então, isso me chamou bastante atenção, sabe? Algumas questões muito maduras, e é claro que dá para ver também que tem várias pautas que fazem parte aqui do Collision, até pela característica do Canadá, pela característica de Toronto. Então, acho que são pautas diferentes. Então, o que eu quero dizer? Você vê essa diferença de pautas. Por exemplo, aqui a pauta da equidade, inclusão, diversidade, ela está basicamente embedded, né? Ela faz parte do tecido do evento, mas é muito pela característica do Toronto, do Canadá, muito das pautas a respeito de imigração, integração social, refugiados, impacto social positivo. Então, isso tinha também no Summit Rio, mas com um viés diferente. Então, essas são pautas, mas principalmente a pauta das limitações de tudo isso que nós estamos vendo, ou seja, o anti-hype, foram coisas que chamaram bastante atenção. Para a gente finalizar aqui, cara, a gente vem para esse evento, muita informação, às vezes é difícil separar o que é um sinal, um ruído, o que de fato é uma tendência que eu posso usar na minha empresa. Qual que é a dica que você dá para as pessoas que vão receber daqui a pouco o After Report, que estão consumindo conteúdo sobre o que está sendo falado aqui? O que essa pessoa pode fazer na semana que vem de maneira prática? Como que ela condensa todo esse conteúdo e de fato começa a testar alguma coisa, começa a explorar isso na realidade e não ficar só no mundo das ideias, olha só que legal essa tecnologia. Essa pergunta é essencial, porque eu acho que esse é o grande papel do AAA, inclusive, fazer essa curadoria, fazer esse separar isso, né, da forma como você expôs. E é muito o que eu tento fazer, para ser sincero, um desafio que nós temos é que grande parte dos discursos, a pergunta que sempre eu estou me fazendo da onde essa pessoa está vindo, qual é o ponto de partida dela. E por que eu estou falando isso? Porque nós temos, especialmente num evento como o Collision, quem está no palco normalmente está amparado por uma cota de patrocínio. Então, o que eu quero dizer? Tem muitas empresas que estão ocupando o palco, mas não necessariamente pelo mérito da pauta que ele está trabalhando. Ou seja, não é porque é o caso mais espetacular que existe na Terra naquele momento, mas também porque ela está pagando para ocupar aquele palco. Então, esse é um ponto importante. A segunda coisa, o que é legal do evento como esse é que em alguns debates eles colocam jornalistas que são muito incisivos. Em outros casos, nem tanto. Então, por exemplo, quando a pessoa está falando, você vê que ela está com um discurso muito azeitado. Parece um discurso de press release. Parece que ela está fazendo um relacionamento com mídia. Parece que ela está, ela está plantando as coisas que amanhã estarão nos sites de notícias sobre tecnologia. Então, o que eu quero dizer com isso tudo? Recebe o que você está recebendo, mas faz esse filtro. Então, tipo, Google anunciou tal coisa. Tá bom, mas de onde o Google está vindo? Qual que é a estratégia deles? Qual que é a parte que não está sendo dita? Porque essa é a pergunta que eu faço. Eu estou lá assistindo, eu falo, falaram tal coisa legal. O que eles não estão falando? Qual que é a parte que não está sendo revelada aqui? Qual que é o jogo de xadrez que está por trás dessa história? Porque não dá para consumir um conteúdo como esse e absolutamente o que eu quero dizer. Assistir uma palestra como essa e falar assim, então o caminho é esse, porque falaram isso. Não, ali tem uma série de movimentações para os competidores, para o público, para a mídia. Ou seja, tem também esse ingrediente que você tem que peneirar muito. Atrás daquela camada toda muito encerada, tem tendências, mas não é tudo aquilo. Eu acho que, voltando aí para o teu ponto da dica prática, essa é a minha preocupação pelo seguinte: eventos como esse são preocupados com grandes tendências. Então, muitas vezes, até por isso que o discurso é muito vago, eu diria, e extremamente subjetivo. Então, você sai com pouca ferramenta prática. Mas aí, qual que é o dever de casa? O dever de casa é a pessoa pegar essa grande tendência e caçar. Não, mas quais são as empresas que estão fazendo isso? Quais são as ferramentas? Como é que eu integro isso no meu negócio? Então, não adianta ficar nessa camada de uma certa poeira, né? Porque no palco é dito muito, o caminho é para lá, mas não é mostrado muito, sabe, como é que aterriza isso, como é que conecta no negócio, e aí o dever de casa é que está conseguindo isso. Então, o que eu quero dizer, esse papel extremamente nobre e importante do AAA é justamente para pegar de uma nuvem de 100 vetores e falar, gente, já reduzimos para 10, mas continuam sendo vetores. Agora, quem vai ter que dirigir essa estrada vai ser a pessoa que está consumindo esse conteúdo. Então, ela vai ter que pegar e, por exemplo, eles falaram muito sobre tal assunto, isso está no After Reports, tá? Quais são as empresas que efetivamente entregam isso, sabe? Está pronto para
conectar com o meu negócio, ou faz sentido no meu negócio, sim ou não. Então, eu quero dizer, aqui é um ambiente muito estratégico, extremamente estratégico. É para entender o campo estratégico. Né? E aí, quem está nos assistindo tem que fazer esse dever de casa, de pesquisa para o seu setor e caminhar para esse plano mais tático, mais operacional. Sensacional, Arthur. Bom te receber aqui. Valeu por estar com a gente.